Amigo corretor, a TV Sincor está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre seguro paramétrico. Você já ouviu falar no produto? Ele está no Brasil há 5 anos e tem se destacado no setor para aliviar a demanda do seguro rural. Mas calma, fica aqui que a gente já te explica tudo. Nós vamos conversar sobre como funciona e como está o andamento e as vantagens de comercializar o seguro. E para falar sobre oportunidades no segmento, estamos aqui com o coordenador da Comissão de Riscos de Engenharia e Resseguros, Renato da Cunha Bueno. Aproveite e inscreva-se no canal da TV Sincor. Ative o sininho para receber as notificações quando um novo vídeo for publicado. Assim você assiste em primeira mão a nossa programação. Fique com a gente e acompanhe agora o panorama do mercado. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Cenário. É um prazer contar com a sua participação no nosso programa. É um prazer para mim também de estar aqui convivendo com vocês e através de vocês, com os meus colegas corretores. Eu sou muito antigo no mercado e eu conheci muita gente ao longo da vida que me ajudou no caminho, exatamente porque sempre frequentei o sindicato, sempre tentei atuar de alguma forma ajudando os colegas e como retribuição até natural, acabei sendo muito ajudado por esse tipo de network e relacionamento que eu estabeleci aqui. Bom, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e você falou que você tem épocas em que você tem afinidade com algum tipo de seguro. E aí a gente separou a pauta aqui, que é o que está mais, que está essa movimentação no mercado, que é o seguro paramétrico. Para alguns, uma novidade, inclusive para mim, não conhecia, a gente não tem um pouco desse contato direto. E eu queria saber de você. Você também já deu várias entrevistas para o seguro do valor econômico, Globo Rural, o Sonho Seguro. Já é uma pauta que está no mercado. E a gente quer saber, conta pra gente, como que funciona esse seguro? Bom, eu acho que a gente tem que começar falando do momento. Eu acho que o momento ele é muito propício ao seguro paramétrico. Então, antes de explicar como funciona, vamos dar uma olhada no nosso mercado hoje, como ele está. Em 2021, o mercado teve uma perda enorme. As seguradoras pagaram algo em torno de 3 vezes o que elas coletaram de prêmio. Então você imagina, é mais do que 3 vezes, porque nas 3 vezes ainda tem que pagar a comissão e a própria DA da companhia. A perda foi muito grande. Por outro lado, as commodities que contratam seguro agrícola valorizaram muito ao longo do tempo. Então, no mercado que teve perdas, que levaram à perda de capacidade dos resseguradores por conta do passado. Com o aumento do valor das commodities, a capacidade para o seguro agrícola provavelmente vai faltar esse ano. Então, se alguém chegar tardiamente para contratar o seu seguro agrícola tradicional, pode ser que ele não encontre nenhuma companhia aberta para contratação. Se a gente olhar, hoje são, sei lá, centenas de companhias, eu não sei quantas companhias de seguros nós temos, mas mais de 100. Dessas 100, são 15 ou 16 que operam no seguro agrícola. Dessas 15 ou 16, tem 3 ou 4 que estão habilitadas a operar esse tipo de negócio. Dessas 3 ou 4, eu vejo a atuação de 2 no momento e possivelmente de uma terceira. O seguro paramétrico, então, ele pode ser uma excelente alternativa para a falta de capacidade e cobrir esta lacuna que certamente vai haver ao longo do ano. Outras vantagens do paramétrico que são interessantes é que a gente não tem restrição para o tipo de solo, para a região que a cultura está sendo processada, para o tipo de cultura, porque, na verdade, o que você vende é um índice climático. Então, você combina que, por exemplo, se não ocorrer uma quantidade de chuva de 10 milímetros, você tem o sinistro. Como é que isso é feito? Você tem que correlacionar os eventos climáticos com as prováveis perdas que o agricultor vai ter. Então, dependendo da cultura, isso muda. Eu sei que a cultura do amendoim, por exemplo,
Se chover na época da colheita, por dias consecutivos, pode haver uma perda grande. Então, na hora de contratar o paramétrico, para o amendoim, você tem que focar nesse período, digamos, mais crítico para a cultura e contratar lá o índice pluviométrico que é ideal para você. Então, como é que isso é definido? Deixa eu tentar ser claro. A gente levanta com a seguradora pelo menos 20 anos de clima da área que vai ser segurada. A gente coloca ela no mapa com a geolocalização exata da propriedade e abaixa de satélites 20 anos de índice climático diário. Então, com isso, você consegue demarcar ao longo do tempo o que aconteceu em termos de clima naquela gleba de terra. Então, no primeiro ano teve uma chuva assim, no segundo uma chuva assim, no terceiro outra aqui, e assim você vai construindo esse parâmetro. Perdão. Você vai construindo essa grade de eventos climáticos ao longo do tempo. Aí você coloca um parâmetro, que é como se fosse uma linha, e você consegue ver ao longo do tempo quando a pessoa teria tido sinistro nos períodos críticos para ela. Inclusive, ela pode calcular, através dessa métrica, o cashback que ela pode ter ao longo do tempo. A maior dificuldade hoje, eu até escutei uma vez num ressegurador que metade dos casos que ele trabalhava, o segurado desistia no meio do caminho pela quantidade de informação que era jogada na mesa, solicitada. Hoje em dia o processo simplificou e não é assim tão demorado e tão difícil para todo mundo, mas você pode demorar de dias a semanas, meses até para construir uma proposta, né? Acho que basicamente é isso. Não sei se eu falei demais, perdão. Não, tudo bem. Eu acho que já ficou claro, dá para ter uma noção. É realmente um seguro complexo, né? É toda uma Sim. estrutura que depende dessa demanda, desse tato, assim, né? De entender toda a funcionalidade. E aí você falou também sobre a questão dos riscos naturais, de crises climáticas, a situação do solo. Mas existe um momento ideal para se contratar esse seguro? Também eu queria saber se tem uma região do país que tem mais uma demanda de procura para esse seguro. Olha, pela lógica de operação do mercado, sim. Então, por exemplo, as companhias de seguro que operam no seguro agrícola, elas têm que ter inspetores de risco para inspeções prévias. Nem todas fazem, mas muitas fazem. E tem que ter o regulador de sinistro. Então, é muito difícil você encontrar uma companhia de seguros que esteja estabelecida em todo o território nacional com inspetores e reguladores. Então, você começa que você tem essa restrição de cobertura geográfica de cada uma dessas seguradoras. Depois, você tem também a questão que as seguradoras não operam no agro da mesma forma. Tem umas que fazem rabanete, outras que não fazem. Umas que fazem paramétrico, outras que não fazem. Então, por tudo isso, é muito difícil você ter a cobertura nacional no produto tradicional. Então, regiões da fronteira agrícola, do norte, extremo norte, por exemplo, Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. É difícil operar lá porque as companhias não estão instaladas. Então, o paramétrico, como ele tudo se passa através do satélite, você coleta as informações para cotar via satélite e coleta as informações para pagar via satélite, tanto faz o lugar, tanto faz. Qualquer lugar do Brasil, até do mundo, você tem essa estatística disponível. Então, essa é a primeira situação que ele é favorável. Segunda situação em que ele é favorável. Ele opera e funciona independentemente do tipo de solo. Isso é uma coisa importante na agricultura. Tem lá o solo tipo 1, que é mais arenoso e que, portanto, tem uma produtividade menor. Então, você acaba tendo restrições no produto tradicional. No paramétrico não há restrição. Você tem lá um índice que é proposto e o solo tanto faz que está embaixo. O que você comprou foi o índice. Terceiro ponto na sua pergunta.
época certa. A época certa está relacionada exatamente com o ciclo da cultura. Então, você tem a safra de verão, que é onde se planta muita soja, né? Soja e milho são a produção agrícola talvez mais segurada, seguida de tomate, uva, umas coisas assim. Então, você tem os momentos próprios, que é safra de verão, safra do milho safrinha, pós-cana, uma série de situações que, tipo cultura intercalada, cana aqui no meio soja, é mais difícil no seguro agrícola tradicional. Então, no paramétrico você não tem problema. Você tem que estar atento ao ciclo natural da cultura que você está cobrindo. A gente fez outro dia uma colocação no seguro tradicional de berinjela. Foi a primeira berinjela que a gente fez. Eu adoro berinjela. Fiquei muito feliz até. Então, você tem basicamente seguro para tudo. Mas nem todas as companhias têm tudo, nem todas as companhias atendem o território nacional. E o seguro agrícola, de forma geral, está sempre relacionado ao ciclo de vida e de produção da cultura que você quer garantir. Uma coisa que o paramétrico tem de legal e que é importante falar é o seguinte: ele também tem uma proposta que pode ser social. Pensa nesses desastres naturais, por exemplo, em Petrópolis, Santa Catarina, agora mais recentemente, acho que no interior de São Paulo, a gente teve um monte de problemas. Você pode contratar um seguro paramétrico com função social. Então, qual é o índice de chuva que faz o deslizamento de encostas? É X. Então, você pode fazer um paramétrico contratado pela prefeitura para cobrir esse tipo de perda. É muito bacana. Por exemplo, eu nas minhas andanças no mercado, eu encontrei no exterior apólices interessantes. Por exemplo, eu soube de uma apólice que cobre uma região inteira de produtores que são financiados por um único banco, ou majoritariamente por esse único banco. E se houver um evento climático drástico nessa região, ele vai ter dificuldade de receber. Então ele contrata por conta própria um paramétrico para toda a região que lhe empresta dinheiro. Aliás, o seguro agrícola é um colateral quase perfeito para operações financeiras, porque de alguma forma você garante o suficiente para pagar o seu custeio e os financiamentos que eventualmente você tenha tomado para tocar sua cultura. E aí, com base nessa questão do seguro agrícola, o que o corretor ele precisa saber para ofertar esse tipo de seguro? Ele precisa já ser especialista em seguro rural, seguro agrícola? Precisa. É um contrato sofisticado. Eu estou me preparando para fazer isso há 3 anos. A gente montou um negócio muito estruturado. A gente trouxe consultoria de aceleração de negócios, trouxemos consultoria técnica. Você precisa entender, a gente tem no grupo uma corretora de resseguros que nos ajudou muito a entender o produto internacionalmente. A gente conversou na Índia, conversou na Inglaterra. A Índia é um país que contrata muito paramétrico, inclusive no microseguro. Então, demorou para eu entender como funciona. A seguradora que eu estou trabalhando hoje, ela atende 5 ou 6 corretores só nesse tipo de negócio. Aliás, eu trabalho com todas as seguradoras, mas a minha principal está atendendo pouquíssimos no paramétrico, né? Eu trabalho com todo mundo. Paramétrico, eu estou trabalhando mais com uma companhia. Ela atende 5 ou 6 corretores, então é muito difícil você entrar nesse mundo. E a sugestão que eu dou é começa a aprender, começa a ler, ver o Globo Rural, começa a conversar com agricultores do seu relacionamento, ou com revendas de insumos e equipamentos agrícolas, que são um excelente canal de distribuição, porque o homem do campo ele gosta muito do olho no olho, né? De olhar na sua cara, saber quem você é, o que você pensa. Então, é trabalhoso, né? Tanto é que eu acredito que hoje no país a gente não deva ter mais do que 10 apólices vigindo. E eu estou trabalhando para me destacar nesse mercado. A gente usa vários canais de distribuição, né? Como eu disse, que é bom para o corretor, que são revendas, cooperativas de crédito, cooperativas agrícolas e os próprios corretores. A gente é muito procurado por colegas e que tem a possibilidade e não tem o expertise, ou que a seguradora que ele opera, que ele conseguiu se cadastrar,
não tem capacidade para o risco dele naquela cultura, naquele momento. Então, às vezes, o colega já opera, mas não consegue ter acesso a todo o mercado como, graças a Deus, lá na nossa equipe a gente tem. Mas é árduo, é demorado, é um seguro mais sofisticado, né? A gente não lida com um atuário, nesse caso específico, é com um climatologista, né? Uma palavra difícil, né? Você discute clima. Você discute frequência de problema, então, sei lá, não é para desistir, mas não é mole não. Não, é realmente um ramo que chama atenção pelo fato do seguro estar no Brasil há 5 anos, como a gente menciona. Você falou agora, citou que tem poucas apólices, 10 apólices, e querendo ou não, é uma bandeira que o sindicato leva para o corretor dele expandir a carteira dele de negócios, assim como ele entender períodos seguros em que ele pode se especializar. Claro, o seguro paramétrico, como você falou, você está estudando há 3 anos, mas não deixa de ser, né, uma opção aí para o corretor investir. Não, de forma nenhuma, não, se ele tiver acesso a canais de distribuição, a clientes, ele pode se dedicar, pode procurar parcerias ou pode, através de alguma seguradora parceira, se apoiar na companhia de seguro para ir aprendendo. Mas é isso, você tem uma série de barreiras no seguro agrícola. Primeiro se cadastrar na área agrícola das companhias, aí depois aprender. Daí depois a tua companhia ter capacidade para o tipo de risco na data que você está lá trabalhando ele, né? Então, a gente inclusive está no processo, né? Vai demorar um tempo para que a gente consiga ganhar dinheiro com o paramétrico. Então tem isso também. O prazo de investimento que você tem que recuperar, né? Porque eu tive que me estruturar, a gente tem agrônomo na equipe, estou pensando até em ter alguém focado em clima para melhorar o nosso nível de discussão. Então é isso, mas eu acho muito bacana. Nós vamos agora a um rápido intervalo, eu sei que tem muita coisa ainda para falar e já a gente volta para tratar também um pouquinho sobre a parte de resseguro. Hoje a minha conversa é com você, corretor, com você, corretora, que ainda não é sócio do Sincor São Paulo. A importância de você se juntar a nós, sócios do Sincor, transformará a nossa rede muito mais ampla. É importante essa representação junto à seguradora, junto à SUSEP, junto aos órgãos competentes. Juntos nós temos a oportunidade de fazer valer os nossos princípios e as nossas necessidades. Quero também aproveitar para falar com você, corretor, que deixou de ser sócio por algum motivo. Consulte o Sincor São Paulo. Veja as condições de você retomar as nossas fileiras e retomar a ser um nosso associado. Eu espero e eu conto com vocês para poder ajudar toda a nossa categoria. Obrigado. Estamos de volta com o programa Cenário. E, Renato, agora a gente quer entender um pouco sobre como funciona a operação do resseguro. Todo seguro paramétrico, ele tem uma resseguradora por trás? Sim, 100% dos contratos paramétricos e 100% dos seguros agrícolas têm um ressegurador por trás. Esse ressegurador, ele aparece no negócio de 2 formas básicas, digamos. Fazendo facultativamente, negócio a negócio, ou dando a capacidade para a companhia de seguros que faz a subscrição em nome do ressegurador, aceita, precifica, dá limites. Mas sempre dependendo das diretrizes dos resseguradores. Eu imagino que esse é um mercado em desenvolvimento e que esse know-how, né, essa habilidade de tarifar, de precificar, vai acabar sendo do mercado, né? Mas hoje quem tem isso são os resseguradores. E pelo visto são sinistros que envolvem valores muito altos, né? Como que fica a aceitação de risco pelas seguradoras? Elas fazem uma seleção, né? Procuram atuar em áreas que a possibilidade de eventos sérios de clima possam ocorrer, né? Então existe seleção, sim. No Sul, eu acho que está sendo mais difícil contratar seguro do que era no passado, por conta do El Niño e da Laninha, né? Então é mais difícil, mas tem resseguradores especializados e muitos do Lloyds,
de outros mercados, existem MGAs focadas em agro também, dando capacidade como ressegurador. Então, é basicamente isso. O ressegurador é importante no negócio de agro. E ainda falando sobre o resseguro, recentemente o presidente do Sincor São Paulo, Boris Baer, publicou um artigo alertando sobre a aceitação de risco no mercado, né? E ele indica o resseguro como um caminho. Como que você avalia esse assunto? É simples. Os riscos de perda severa. O que é perda severa? É quando você tem um sinistro e a possibilidade de ter uma perda total de 100% ou quase 100% é forte. Existem outros tipos de risco que não se prestam a perdas severas. Então, para isso, alguém aceitar e precificar e operar com esse tipo de risco, esse alguém tem que ter volume. E aonde você encontra esse volume de negócios? São especialistas internacionais através do resseguro. Então vou pegar algumas atividades difíceis. Então, a indústria química. Você vai encontrar um grupo de resseguradores e talvez até de brokers especialistas nisso, que tem uma carteira global, que pega um risco na Mongólia, um risco na China, um risco em São Paulo e faz um grupo grande, né? A base do nosso negócio é mutualismo e com essa coleta paga os sinistros. E muitas linhas de negócio não têm esse volume no Brasil. Operador portuário, seguro de algodão, por exemplo. Algodão sabe, quando pega fogo, pega fogo. Então, basicamente é isso. O mercado internacional tem especialistas focados em riscos gravosos e pelo volume que eles têm de negócios no mundo, eles conseguem digerir e aceitar esse tipo de risco. O que não tem conserto mesmo é o risco ruim que o dono não quer tomar as providências que ele precisa tomar para encontrar um bom acordo com a seguradora. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, você deu uma aula aí sobre seguro paramétrico, mas como que o nosso associado ele pode entrar em contato com a Comissão de Riscos de Engenharia e Resseguro para tirar dúvidas sobre todo esse panorama aí do mercado, do cenário? Bom, o meu colega corretor que tiver interesse nesse tema, ele pode participar das reuniões das comissões do Sincor, tanto da Comissão de Risco Agrícola, quanto a minha comissão, que é de Risco de Engenharia e Resseguro. A gente tem um tempo aberto depois da nossa reunião, o corretor que tiver interesse, conversar online, perguntar, enfim, acho que as duas comissões, né? Eu no caso, no agro, a comissão está mexendo porque o agro é resseguro, né? Mas a Comissão de Agrícola também é focada nisso e tem um monte de gente capacitada para conversar e ajudar. Então, eu acho que é tranquilo, eu acho que o corretor que tiver interesse deve participar das nossas reuniões lá. E se não for sócio do Sincor, é bom ficar. Eu sou sócio do Sincor, acho que há mais de 40 anos e não me arrependo nem por um mês. Olha aí, que dica imperdível. Então, seja associado. E precisando falar com a comissão, acesse o site do Sincor São Paulo, lá tem a agenda da comissão, quando ela se reúne online, você pode participar gratuitamente, sendo associado. Bom, Renato, eu agradeço muito a sua disponibilidade em participar do nosso programa, agradeço a aula que você deu aqui pra gente sobre o seguro paramétrico e ficamos por aqui. A gente espera vocês num próximo programa e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado, desejo sorte a todos os colegas que estão assistindo a gente, espero não ter sido muito confuso, porque a matéria é intrincada e vamos seguir em frente, amanhã é outro dia, o Brasil é o país do agro, o agro é pop e se você puder trabalhar nisso, por que não? Bacana. Até a próxima.